meus irmãos, graça e paz. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o comportamento do sistema religioso. E de antemão eu quero fazer uma pergunta. O sistema religioso ou as igrejas protestantes, elas seguem Moisés ou seguem a Cristo? Diante, meus queridos, da liturgia, diante do comportamento que nós vivíamos lá dentro, com certeza nós não seguíamos a Cristo. Nós vamos falar sobre isso. O título do nosso vídeo de hoje é Cristo dá visão aos cegos e cegueira aos que não querem ver. Então, meus queridos, nós vamos ler aqui muitos textos bíblicos, vamos fazer uma análise, vamos fazer um paralelo com a atual igreja, denominação evangélica. Amém? Vamos analisar. Então, meus queridos, eu quero ler aqui o livro de Marcos, capítulo 8, verso 23, diz assim, ó: Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? Versículo 24. O homem olhou e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores, mas estão andando. Verso 25. Jesus pôs outra vez a mão sobre os olhos dele. Dessa vez, o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Então, meus queridos, esse era um retrato da nossa vida quando nós estávamos dentro do sistema religioso. Totalmente cego, sem visão e às vezes vendo as coisas meio que embaçado. Até que um dia o Evangelho limpou de uma vez por toda a cegueira dos nossos olhos. E hoje nós podemos ver. Eu quero ler aqui um outro texto referente aos fariseus daquela época. Os fariseus, eles se orgulhavam de serem discípulos de Moisés. Assim como nos dias de hoje, os fariseus, eles gostam de Moisés. Olha só o que está escrito lá em João, capítulo 9, versículo 3 em diante. Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais deles. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Então, meus queridos, nós sabemos que os milagres que ocorreram ali, aquelas pessoas enfermas, tudo era para que se cumprisse as profecias, para que se mostrasse o poder de Deus. Falando biblicamente, um cristão, ele é um discípulo de Cristo, né? E um cristão é alguém que colocou a sua fé, ou que exerça a fé em Cristo, ou seja, no Evangelho. João capítulo 9, verso 26, seguindo aí a leitura, olha só: O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. Versículo 27. O homem respondeu: Eu já disse. Se você ler o contexto aí, você vê que os fariseus já haviam perguntado para esse homem como que ele havia sido curado. E aqui ele diz: Eu já disse a vocês, e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele, ou seja, de Cristo? Olha só o que os fariseus falaram. Versículo 28. Então eles o xingaram e disseram: Você é que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés. Então, meus queridos, diante dessa leitura não podemos dizer que aqueles que amam os conceitos da lei de Moisés, aqueles que amam as cerimônias judaicas, eles também são seguidores de Moisés, não são de Cristo. Versículo 29 continua falando: Sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse homem nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Eles são religiosos, né? Não sabem nada a respeito do Cristo. Sabem de Moisés, né? Versículo 30.
Ele respondeu: que coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Versículo 32. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Olha só. Versículo 33. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Versículo 34. Eles disseram: você nasceu cheio de pecado, e é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. É isso que acontece, né? Quando você começa a questionar, quando você começa a viver o evangelho de verdade, eles vão expulsar você das sinagogas também, com certeza. Ou você sai dela, né? Versículo 35. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Crê no Filho do Homem? Versículo 36. Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Olha só o que Cristo vai falar do verso 37. Jesus disse: você já ouviu, é ele que está falando com você. Versículo 38 diz: eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Versículo 39. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Foi daqui que eu tirei o título desse vídeo. Eu achei muito interessante essa leitura. Versículo 40. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Veja só, meus queridos, interessante isso, né? Versículo 41. Jesus, ou Cristo, o Mestre, não tem como escapar da sabedoria do Cristo. Olha só, se vocês fossem cegos, não teriam culpa. Respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Então, meus queridos, os líderes de hoje, mesmo nós mostrando aqui, abrindo a Escritura, mostrando, eles não querem ver. Um cristão é alguém que colocou a sua fé em Cristo. Independente que você frequente um templo ou não. É claro que se você tem essa fé ativada em você e você começa a enxergar o Evangelho como ele é, e você começa a observar o ambiente onde você está congregando, com certeza você não vai conseguir se manter lá dentro, porque você vai contra os conceitos, porque os seus olhos vão começar a ver coisas que lá dentro você não via. A primeira iniciativa de uma pessoa que enxerga o Evangelho como ele é, ele não consegue ficar lá dentro, não por causa das pessoas, não por causa dos irmãos que estão lá, as amizades, mas por causa do ensino. O ensino já não é mais sadio para a nossa mente. E seguindo aí, nós vamos ler Gálatas capítulo 2, verso 21, que diz assim, ó: eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Ou seja, meu querido, o sistema religioso, as igrejas evangélicas, continuam praticando os cerimoniais da lei levítica, então Cristo para eles de nada serve. Simples assim. Lá na epístola aos Hebreus, a expressão usada, a sombra dos bens futuros, isso se refere às ordenanças temporárias do Velho Testamento, porque tudo aquilo era sombra, tudo aquilo era temporário, não era eterno, porque era tudo sombra de uma realidade que viria, e Cristo é o fim dessas sombras. Hebreus capítulo 9, do versículo 1 ao 10, que diz que a lei deveria revogar somente até a morte de Cristo, que foi quando
a nova aliança foi instituída, está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 28. Então, essas leis continuaram a vigorar até a ressurreição de Jesus. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, o testamento só tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador está vivo? Hebreus capítulo 9, versículo 16 ao 17. Resumindo, meus irmãos, nós andávamos em uma tremenda cegueira religiosa, andando em dois pactos, ou seja, adulterando entre duas alianças. Ora você é de Moisés, ora você é de Cristo. E até hoje você vê isso dentro das suas cerimônias. Basta você observar as liturgias praticadas dentro das denominações, a mistura que eles fazem, né, de nova aliança com antiga aliança, cerimônias judaicas, conceito judaico, tudo isso eles misturam, ou seja, eles pisam o sangue da nova aliança, eles costuram de novo o véu. Então, quando você observa isso, na realidade, eles, os líderes das igrejas, vamos falar igreja evangélica, né? Porque é de onde nós saímos, eles são seguidores de Moisés e não de Cristo. E outra coisa, quando alguém é curado dessa cegueira religiosa, o que acontece? Primeira coisa, ou você sai, igual eu falei lá, ou você sai porque o ambiente já ficou pesado para você, ou eles vendo que você é uma ameaça para que o entendimento que você recebeu você pode passar a outro, e ele não quer perder membros, porque são números para eles, né? São números, então eles não querem perder associados, né? Porque isso diminui a conta dele, né? De duas a uma, ou você vai sair, porque ali já não é mais um ambiente para você crescer na graça e no conhecimento, porque toda vez que é lido Moisés é colocado um véu sobre os seus olhos. 2 Coríntios capítulo 3, verso 13 em diante. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Versículo 14. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles estão coberta com o mesmo véu. Então, quando você permanece nesses ambientes, você vai continuar recebendo esse alimento. E toda vez que eles abrirem os livros antigos, a lei levítica, a Torá, né, que foi abolida em Cristo, Romanos capítulo 10, verso 4, e Efésios capítulo 2, verso 15 em diante, você pode ver que essa lei terminou em Cristo. Então, meus queridos, você não consegue mais, porque ao abrir desse livro, eles vão levar você de novo a uma cegueira. Está coberto com o mesmo véu, e esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Então, nós estamos unidos com Cristo, por isso que nós não aceitamos mais véu sobre nossos olhos. No versículo 15, mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as escrituras sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Então aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Então, meus queridos, quis trazer esse vídeo aí, essa reflexão, para você que já não suporta mais tanta hipocrisia, tanta manipulação dentro do sistema religioso. É um comércio da fé, eles só pensam em dinheiro, só pensam em aprisionar pessoas, põe você para fazer serviços enquanto eles estão aí de boa, né? Então, meus queridos, às vezes você pensava assim, mas para onde eu vou? Né? Como diz Cristo, para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Mas essas palavras eles não ouviram dentro do templo, estavam fora.
O Senhor ensinava nos montes, ali na beira do mar. Então, o Senhor nunca edificou nenhuma sinagoga, o Senhor nunca edificou nenhum templo, porque Ele é o templo. Então, aqueles que estavam com Cristo, estavam em Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. E se o cabeça da igreja é Cristo, como que as coisas de Moisés vai vir para cá? Não tem como, meu querido. Tem algo de errado nessas congregações aí. Porque se o cabeça da igreja é Cristo, tem nada a ver com Moisés. Então, para onde irei se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Ele está em nós agora. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois morada e habitação do Espírito Santo e que o Espírito habita em vós? Então, meu querido, somos casa, somos templo do Senhor. Então, não vamos para lugar nenhum, Ele já está em nós. E somente aqueles que recebem esse dom, o dom da fé, pode crer nisso que eu estou falando. Enquanto aqueles que seguem Moisés, infelizmente, permanecerão na cegueira, sem poder contemplar as coisas reais, que é Cristo. Nada de sombras. Graça e paz a todos.